nosso coração cheio de amor e gratidão, vamos, neste momento de oração, de pensamento elevado ao mais alto, agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, a Jesus pelos seus ensinamentos, aos benfeitores celestes que adentram em nosso lar, com o objetivo de nos auxiliar no trabalho que se faz necessário para a nossa edificação interior. Jesus, abençoe este momento, onde nós vamos, com auxílio dos seus ensinamentos, trabalhar pela edificação interior de nosso lar, renovando as energias da nossa casa, vibrando paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, cuidando e zelando do bem-estar de todos aqueles que, por vontade de Deus, são nossos tutelados. Jesus, abençoe, para que no momento do passe, sejamos contemplados com as energias divinas do seu reino, energias de tratamento e de cura de todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba tuas bênçãos e que através de suas partículas absorva as energias do teu reino maior em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 25. Apliquemo-nos. E abaixo do título, uma mensagem de Paulo, que está lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 14. Paulo diz assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. E é através desta epístola que Emmanuel vai constituir a mensagem e trazendo o convite a todos nós à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. É preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nós não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes, problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem
sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. E aqui nós buscamos o auxílio destes amigos que nos trazem a sustentação neste momento do culto de oração, para que eles possam nos ajudar a tecer algumas considerações sobre esta mensagem, onde Emmanuel nos convida a refletir sobre a importância que tem para cada um de nós de atuar no campo da ação. Por isso o título, Apliquemo-nos. O que é aplicar? É nós tirarmos os projetos, as ideias do campo das palavras e colocar no campo da ação. É nós utilizarmos da virtude do amor que todos nós possuímos e colocar este sentimento, esta virtude em movimento, em prol de nós mesmos e em prol dos nossos semelhantes. Então nós vamos utilizar alguns parágrafos aqui para tecer alguns comentários sobre essa mensagem. Emmanuel diz assim: é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. Ou seja, se eu acredito que eu possuo a virtude da bondade, do amor, da caridade, da justiça, ótimo. Mas de que me adianta acreditar que eu possuo, mas eu não coloco estas virtudes que eu creio possuir em movimento para beneficiar os meus semelhantes? Também dentro deste parágrafo é importante nós pensarmos que quando nós colocamos o amor em movimento em prol dos nossos semelhantes, nós estamos agindo em prol de nós mesmos, porque nós estamos fortalecendo em nós estas virtudes, que é do amor, da bondade, da fraternidade. Então não pode ficar só no campo das ideias. Quando a gente possui alguma ideia que ela fica ali latente na nossa cabeça, é importante que a gente descreva tudo aquilo. É importante analisar o passo a passo para colocar aquelas ideias em prática. Porque quando nós praticamos aquilo que nós pregamos, nós semeamos exemplos para que outros possam também colocar o amor em movimento em prol dos seus semelhantes. E colocar o amor em movimento, quando nós aplicamos, estas atitudes em benefício dos nossos semelhantes, isso significa que estas atitudes devem começar primeiro dentro da nossa casa, junto da nossa família. E aí nós já vamos entrar num processo de capacitação da nossa família para a prática do bem e do amor. E aí, estas ideias ganham força, nós vamos ganhando apoio da nossa família
para colocar em prática tudo aquilo que nós idealizamos e que vamos colocar em movimento. Estas ideias têm que frutificar também no nosso ambiente de trabalho, que às vezes nós falamos muito, pregamos muito, mas não exemplificamos, não vivenciamos. Muitas vezes no trabalho, tudo aquilo que a gente fala fica só no campo das ideias, não aplicamos aquilo que nós falamos. E aí nós caímos em descrédito diante dos nossos companheiros, porque nós somos aqueles que usam só os palavrórios, mas tudo aquilo fica apenas no campo das palavras, que morrem ali nos lábios. Então é preciso que a gente também analise as nossas atitudes, né? No nosso cotidiano, no nosso trabalho, como é que nós agimos com os nossos companheiros. Falamos muito e fazemos menos? Emmanuel está nos convidando a realizar esta reflexão. Aqui abaixo ele diz assim: é necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos, nos trabalhos de cada dia permaneceremos na velha superfície do palavrório. É o que eu acabei de dizer. Vamos evitar de falar muito e fazer menos. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer mais e falar menos. E o que é fazer mais e falar menos? É enxergar a necessidade do outro, é trabalhar no campo da empatia, é ir de encontro com todas as diferenças, atendendo a tudo e a todos, cada um na sua necessidade. E nós também tendo a consciência de atender às necessidades do outro de acordo com as nossas possibilidades. Mas é importante que o outro perceba que nós estamos dispostos para servir diante das nossas possibilidades, seja na oferta do carinho, da oração, do abraço, seja na divisão daquilo que nós podemos para atender a necessidade do outro. E aí a gente utiliza desta forma o exemplo das árvores, né? Que a árvore, ela atende a todas as necessidades do outro, menos as necessidades dela. Ela conta sempre o quê? Com o benefício da natureza. É a proteína da terra, é as energias do sol, para que ela se fortaleça. E ela se fortalecendo, ela vai ter raízes fortes, troncos largos, galhos expandidos, folhas, flores, e vai beneficiar quem? Ela vai beneficiar a tudo e a todos. Na natureza, as flores beneficiam o quê? As abelhas, os beija-flores e tantos outros que utilizam da seiva de suas flores para sobreviver. Também aos animais de grande porte irá promover a sombra, para que todos sejam acolhidos, agasalhados. E os frutos? Alguém aqui já ouviu dizer que a árvore come os seus próprios frutos? Claro que não. Os frutos vai servir à necessidade de todos. É a necessidade dos animais, a necessidade do homem. Então, que nós peguemos o exemplo da natureza para aplicar na nossa vida, onde nós vamos utilizar aquilo de melhor que nós temos e transformar em virtudes de ação em benefício dos nossos irmãos. É quando nós colocamos esse amor gigante que nós temos no coração em ação, movimentando-nos, envolvendo pessoas para assistir às necessidades do outro. E aqui no finzinho,
nós também separamos 2 parágrafos para comentar. Ele diz assim: são os crentes promissores e infrutuosos. Ele diz também que as escolas religiosas igualmente revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. É quando a gente percebe que as escolas que levam os ensinamentos do Evangelho preparam um grande número de alunos. E às vezes, dentro destas turmas, cada um vai trabalhar de acordo com as suas aptidões, como nós estamos falando de virtudes e de aplicar aquilo que nós aprendemos. Tem uns que são excelentes oradores, dominadores de plateias e de multidões, mas só trazem o brilho e a luz nas palavras, mas as palavras não condizem com os exemplos. Então, isso para Emmanuel, ele está dizendo que é como você iludir as pessoas. Você leva palavras bonitas, oratória brilhante, mas aquilo não sai dos lábios. E aí, aquilo também não toca o coração. E a gente não consegue utilizar de tudo aquilo que foi passado, porque só ficou no campo das palavras. É lógico que é necessário ter o conhecimento do Evangelho, é necessário ter o conhecimento, dos ensinamentos de Jesus, porque isso também nos ajuda na nossa autotransformação. Mas é muito importante realizar as tarefas como Jesus fez, tirar do campo das ideias e colocar na prática. E aí, falando em prática, aqui para encerrar ele diz assim: dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois. Então, se eu tenho uma ideia de promover auxílio aos meus semelhantes, abraçar uma causa para mim, então é melhor que eu comece praticando, colocando no campo da ação. E aí depois fica mais fácil para eu ensinar aquelas pessoas que vão comungar dessa mesma ideia, desse mesmo ideal e que vão se unir à minha causa, à causa que eu defendo. Se eu defendo a ideia de visitar os asilos, de promover ações sociais em benefício dos idosos, e se eu já tenho a prática, eu terei facilidade didática para ensinar, para que os meus colaboradores possam aumentar ainda mais a minha ação. Se eu defendo a causa de cuidar dos animais, da natureza, que eu coloque em prática, que eu pratique, para que eu possa me tornar professor didático para ensinar. Se eu trabalho numa casa de oração, se eu sou voluntário em qualquer ONG, em qualquer frente de trabalho, é importante que eu, através da minha prática, possa conduzir ao outro ensinando na prática do que ensinando apenas no projeto e nas ideias. E aí, quando a gente fala de aplicar aquilo que a gente prega, tem um ensinamento muito importante de Francisco de Assis, que ele diz assim: pregue o Evangelho todo o tempo e, se necessário for, use palavras. Francisco de Assis. Então, que o ensinamento de hoje
nos traga essa oportunidade de refletir, que nós apliquemos mais e falemos menos, que nós saibamos tirar esta virtude que é um dínamo que todos nós possuímos do amor e que nós, através desta virtude, apliquemos este amor na prática da bondade, da caridade, do auxílio ao próximo. Lembrando que quando nós auxiliamos os nossos irmãos, estamos auxiliando a nós mesmos. E nós vamos agradecendo a espiritualidade maior por toda a sustentação e vamos buscar nos recursos da nossa vibração, das nossas orações, esta comunhão com o Cristo Jesus, vibrando paz e luz para a nossa comunidade, para todos aqueles que avizinham a nossa casa, que moram na mesma rua. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer do culto do Evangelho em nosso lar um farol de luz que ilumina toda a nossa comunidade. Vamos vibrar paz e luz e orar por todas as casas de oração, pedindo a Deus que elas sejam sempre o farol que ilumina o nosso espírito, que elas sejam sempre o porto seguro para nos acolher nos momentos de aflição, que elas sejam a casa de bênçãos, que alimenta não só as nossas necessidades materiais, mas as nossas necessidades espirituais, nos acolhendo com amor, com bondade, fraternidade, com caridade. E agora é chegado um momento onde nós vamos vibrar pela nossa família. Vamos pedir a Deus que abençoe grandemente todos os nossos consanguíneos, aos que retornaram à casa do Pai, que recebam as nossas vibrações mais carinhosas de amor e de luz, que encontrem a oportunidade nos educandários da alma de educar para aplicar tudo aquilo que aprende no plano maior em benefício de si mesmos, na autoiluminação do Espírito. Vamos pedir a Deus que, através de nossas orações e vibrações, adentremos no lar de todos os nossos consanguíneos, levando energias de paz, de luz, de amor, de perdão, compreensão, bondade e fraternidade. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços do amor e da fraternidade. E agora vamos apresentar ao plano maior estes irmãos que vieram realizar o culto do Evangelho em nosso lar, junto conosco, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, nossa família, aqueles que convivem conosco todos os dias. Jesus abençoe. Abençoe nossa família, abençoe nosso lar, que nossa casa seja escola de bênçãos e renovação de nós mesmos. Abençoe para que neste momento, cada cantinho da nossa casa seja visitado pelos anjos da consolação, renovando todas as energias do interior de nosso lar, e que nós possamos nos sentir renovados através deste trabalho de luz e de amor. Que todas estas energias que alcançamos no interior de nosso lar estejam servindo cada cantinho do nosso quintal, atendendo às necessidades de nossas plantas, de nossos animais de estimação. Jesus esteja conosco em nosso ambiente de trabalho, que todo o nosso ambiente de trabalho também as energias sejam renovadas. Abençoe nossos companheiros de jornada, que nós possamos ser uns pelos outros, que nós possamos crescer espiritualmente através das atividades que desenvolvemos no nosso trabalho, que não almejemos apenas a virtude de ganhar o sustento para atender às necessidades só da matéria, só do nosso corpo, que nós possamos
através do nosso trabalho, alcançar a oportunidade de elevação também espiritual, que chegue para nós não só a prosperidade material, mas também a prosperidade espiritual. Jesus abençoe aquele irmão de mais difícil convivência, que ele seja para nós instrumento para que nós exercitemos o respeito, o amor, o perdão, a bondade e a fraternidade. E agora é chegado um momento muito sublime, é o momento do passe, onde nós recebemos do Cristo Jesus, através da espiritualidade maior, as energias sagradas do Cristo Jesus, do Reino Maior. Jesus, que o passe seja instrumento de restauração de nossas forças, bálsamo curativo para todas as mazelas que nós carregamos no corpo e na alma, que nós possamos, através das energias sagradas do passe, nos sentirmos revigorados, renovados de nossas forças, prontos para colocar o amor em movimento, para que nós possamos ter energia e sabedoria para aplicar em prol de nossas necessidades e da necessidade dos nossos irmãos, tudo aquilo que nós almejamos para atender as necessidades do outro. Que a água que nós colocamos para ser imantada, através de suas partículas, se expandam para receber as energias do seu reino de amor, de luz e de cura, junto com as energias primárias da terra, se transformando neste alimento sagrado que atenda às necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. Jesus, recebemos tudo aquilo que pedimos ao Senhor em oração. Então, sede conosco neste momento, para que visitemos todos os lares através desta oração e dessas vibrações. Adentre conosco nos lares que estão padecendo pela enfermidade dos seus entes queridos, que o passe seja um instrumento que nós possamos levar para tratamento e cura dos nossos irmãos. Adentre conosco, Jesus, dentro dos lares que padecem pela dor do luto, que nós possamos levar o abraço fraterno, o colo que aquece, que nós possamos levar a oração como instrumento sagrado que beneficia aqueles que ficaram na dimensão terrena e que ilumina o caminho daqueles que partiram para a dimensão maior. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pelas dissensões, que padecem pelo rompimento dos laços através da discórdia, da mágoa, do rancor, da ganância. Que a oração seja a vacina sagrada para que haja o amor, o perdão, a bondade e a fraternidade, unindo todas as famílias, célula maior de transformação da sociedade. Abençoa, Jesus, os lares que padecem, que estão em completa vulnerabilidade social, pela falta do trabalho, da moradia segura, do pão de cada dia, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós falamos aqui, de assistir o outro, colocando em movimento as virtudes que nós já possuímos, do amor, da bondade, da fraternidade e da justiça, em prol dos nossos irmãos mais necessitados. E assim, nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso planeta Terra, abençoe a nossa pátria, abençoe o nosso comandante maior da nossa nação, abençoe, Senhor, o comandante do nosso estado, do nosso município, para que todos nós possamos ser assistidos nas políticas públicas diante das nossas necessidades. Abençoe, Senhor Jesus, para que a tua luz prevaleça
abençoando todo o nosso planeta Terra, toda a nossa humanidade, para que sejamos um só povo, uma só nação. E agora, falando com o Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco no momento que vamos levar ao Pai a nossa oferta, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes que vieram participar conosco de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus.